Então vamos lá, gurizada! E aí, tudo beleza? Vamos agora para a aulinha do 7º ano, Renascimento Cultural. Então vamos lá? O Renascimento Cultural foi aquele período lá do século XIV ao século XVI em que ocorreram muitas mudanças aí, mudanças sociais, políticas, econômicas, religiosas. Aí vamos estudar essa coisa toda então agora. Legal! Então vamos lá, nesse período aí do Renascimento aí, século XIV até o século XVI, quer dizer, 1300 e bolinha até 1500 e lá vai pedrada. Faz tempo. Mais ou menos. Aconteceram muitas coisas na Europa que, na verdade, vão mudar a história do mundo inteiro. Contexto histórico, então, da época. O que estava acontecendo? Primeiramente, houve aumento, né, nas atividades econômicas, graças às cruzadas. O comércio no mar Mediterrâneo se abriu, as cidades italianas ficaram muito ricas, os burgueses ganharam dinheiro, começaram a bancar artistas e a coisa começou a crescer. A arte melhorou bastante, estudo de novas técnicas. Olha só o que aumentou. População europeia aumentou bastante nessa época aí. Uau! Houve também a invenção da prensa pelo Johannes Gutenberg, o que proporcionou que as pessoas pudessem ler mais livros, pois agora imprimir os livros se tornou barato e rápido. Antes tinha que ser copiado tudo à mão. Tudo à mão. Houveram também grandes descobertas científicas. Por exemplo, né, na geografia descobriu-se que o mundo era bem maior do que se imaginava. Não, na verdade o tamanho do mundo o pessoal já sabia mais ou menos desde a época da Grécia Antiga. Só não se sabia o que tinha neste mundão velho de Deus, né? Descobriram a América no final do século XV. Colombo chegou à América e um novo mundo se abriu aos europeus. Também, lá pelo 1500 e poucos, o Copérnico fez uma grande descoberta. Não é o Sol que gira ao redor da Terra. What? É a Terra e os outros planetas que giram ao redor do Sol. O heliocentrismo. E isso acabou mudando também muito a cabeça das pessoas na época. Também foi a época das reformas religiosas, da reforma protestante, reforma na Alemanha, reforma na Inglaterra, a reforma calvinista. Tudo isso aí aconteceu na época do Renascimento. Empolgante. Bom, como características do Renascimento, a gente vai poder dizer o quê? É uma valorização do passado greco-romano. Passado que havia sido mais ou menos esquecido durante toda a Idade Média. Os renascentistas vão querer buscar no passado greco-romano inspiração para os seus estudos, para as suas artes, para os seus desejos. Você é louco, cachoeira? O antropocentrismo. Agora o homem é foco dos estudos, né? As coisas são centradas no homem. O homem é o ser importante da Terra e não mais Deus. Na Idade Média era o teocentrismo. Esse teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo. Homem-centrismo, centro, homem no centro. O individualismo também começou a ganhar espaço nessa época aí. E uma nova visão do tempo. O tempo começou a ser visto de uma forma diferente. Primeiro porque agora o tempo estava valendo dinheiro, o tempo estava valendo grana. As atividades comerciais colocaram preço no tempo. Também as invenções e as descobertas da época fizeram o homem ter uma outra impressão. A impressão é essa: com o tempo as coisas evoluem. Na Idade Média esse pensamento não existia. Tudo era sempre igual. O homem renascentista começou a enxergar assim: no futuro as coisas serão diferentes, serão melhores, haverão mais coisas. Assim como no passado haviam menos coisas. O homem medieval não tinha essa compreensão. O homem renascentista tem e nós também temos hoje em dia. O
humanismo é a linha de pensamento filosófico da época do Renascimento. O que o humanismo diz assim, mais ou menos? O humanismo renascentista era aquela linha de pensamento baseada na antiguidade clássica greco-romana que colocava o ser humano e as questões mundanas como o centro das preocupações filosóficas. Ah, agora eu entendi! O humanismo é o estudo dos textos tidos como profanos. São os textos profanos. O que são textos profanos? Não sei. São textos que não são produzidos pela igreja. Anteriormente, o foco dos estudos eram só os textos religiosos, os textos produzidos de forma eclesiástica, os doutores da igreja, esses sim eram estudados. Na época do humanismo, já não, começaram a estudar autores profanos, até mesmo autores árabes. Começou-se a estudar línguas diferentes, as línguas clássicas, e, paralelamente a isso, começou-se a produzir, olha só, estudava-se as línguas clássicas, só que se produzia e se escrevia em língua vernácula. O que é língua vernácula? É a língua falada em determinada região. Por exemplo, na Alemanha, quer dizer, na região onde hoje é a Alemanha não existia na época, se escrevia em alemão. Na Inglaterra começou-se a escrever em inglês. Na França começou-se a escrever em francês. Olha só, que legal. Bem louco. E os sábios renascentistas começaram a estudar coisas como história, geografia, matemática, filosofia e muitas outras coisas bem doidas. O Renascimento é tradicionalmente conhecido principalmente pelos seus artistas. Os grandes mestres da Renascença, assombraram o mundo com a sua técnica e tem-se o Renascimento como um grande marco na história da arte, principalmente na história da arte ocidental. Então, o que aconteceu? Quais são as características da arte no Renascimento? A busca pelo realismo na representação da figura humana. Se nós formos ver os desenhos da Idade Média, eles são um tanto quanto toscos, né? No Renascimento, os caras tentam desenhar o ser humano como ele realmente é, como ele realmente se apresenta. Não só desenhá-lo, como esculpi-lo também. Começam os estudos sobre perspectiva, aquela ideia de desenhar algo pequeno para representar que está longe e algo grande para dizer que está perto. Isso dá sensação de profundidade na obra, dando mais realismo à mesma. E a proliferação dos retratos. Retratos começam a aparecer, até mesmo autorretratos. Os artistas, na falta de clientes para pintar, eles pintavam a própria cara. É isso aí. Aliás, antes do Renascimento, nós não temos muito como saber como era o rosto das pessoas. É a partir do Renascimento que se para de idealizar tanto e se começa a retratar as pessoas mais ou menos como elas são. Se formos ver retratos de reis medievais, pegar uns 3, 4 desenhos, todos eles são totalmente diferentes uns dos outros. A Itália é o berço do Renascimento. Por que o Renascimento aconteceu lá? Porque as cidades italianas foram as primeiras que enriqueceram depois do renascimento comercial e urbano da Europa, depois das cruzadas. Essas cidades enriqueceram muito comercializando especiarias. Criou-se uma burguesia que não tinha mais onde enfiar dinheiro e começou a bancar os artistas para que estes produzissem as suas artes. Deve estar bêbado. Esses caras que bancavam os artistas eram chamados de mecenas. Eram burgueses que visavam o prestígio e para isso mandavam fazer obras de arte, principalmente nas igrejas, né? Tradicionalmente a gente divide o Renascimento italiano em 3 fases. O Trecento, que é 1300 e alguma coisa, o 400, 1400 e alguma coisa, e o quinquecento, ou cinquecento, que é 1500 e bolinha. O Trecento a gente pode dizer que é uma espécie de período assim de
transição entre a arte da Idade Média, a arte medieval, e a arte renascentista propriamente dita. O Renascimento nessa época vai ficar mais ou menos assim nas cidades de Florença e na cidade de Siena. As duas cidades, obviamente, na Itália. Estamos falando do Renascimento italiano, óbvio que é na Itália. Tem demência? Artistas importantes dessa época seriam Giotto, e Dante Alighieri. O Dante, que não era um pintor, o Dante era escritor, escreveu a Divina Comédia, que fala a história de um cara que foi pro inferno, desceu os 9 círculos do inferno e foi lá com o capeta. Capeta. No 400, o Renascimento ele vai ficar mais na cidade de Florença e vai ser bancado pela rica e poderosa família dos Médicis. Esses caras eram um bando de sem vergonha, mas tinham muito dinheiro e sustentavam aqueles artistas todos para eles pintarem um monte de coisa, esculpirem mais outro tanto de coisa. Agora eu saquei! Os artistas importantes dessa época vão ser quem? Donatello, e Botticelli. No 500, o Renascimento vai ficar aonde? Na cidade de Roma. E a igreja vai ser a grande mecenas aí dessa época, bancando muitas obras aí, obras de caráter bastante religioso, a pintura da Capela Sistina, o Davi de Michelangelo, a Pietà, e um monte de outras coisas. Os caras importantes dessa época aí vão ser quem? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, e o Maquiavel. Bom, o Renascimento não ficou somente lá na Itália. Ele se espalhou para os outros países da Europa, né? Posteriormente foi tomando conta da Europa. Uns países com maior penetração, outros menos, mas graças, né, à imprensa do Gutenberg, o fato de poderem escrever coisas e essas coisas serem baratas e poderem ser lidas por mais gente, fez com que o Renascimento e as técnicas, né, da nova arte pudessem se espalhar por aí. Em Portugal tivemos Luís de Camões. Na Espanha tivemos Miguel de Cervantes e seu livro do Dom Quixote. Na Inglaterra, Thomas Moros e William Shakespeare. Também tivemos na Alemanha Albert Dürer. E na Holanda, Peter Bruegel. Então é isso aí, gurizada. Esta é a aulinha do Renascimento para o 7º ano. Lembrando sempre que isso é só um resumo. E se você quiser aprender alguma coisa, largue mão de ser vagabundo, pegue um livro e vá estudar. E é isso aí. Até a próxima.